E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais alguns dos livros que eu andei lendo recentemente. E já adianto para vocês que tá cheio de livro bom aqui nessa lista. Então, bora lá! Porém, é claro, antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de já pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Esse tipo de interação para vocês não custa nada, mas para mim faz uma grande diferença porque o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, legal, e aí indica para mais pessoas, e, enfim. Então, só estou aqui lembrando vocês para deixarem um like caso vocês gostem do vídeo. E hoje eu não vou me enrolar muito aqui no início desse vídeo, então já vou começar aqui trazendo o primeiro livro para vocês, que é um conto russo clássico, bem curtinho, que inclusive tem resenha aqui no canal, que é O Agente do Correio, do Alexander Pushkin. Esse conto foi um e-book que eu encontrei na Amazon, eu comprei super baratinho, inclusive, e eu comecei a ler despretensiosamente, porque eu já tinha ouvido falar desse autor, e só que nunca tinha lido nada dele. E aí eu resolvi ler esse livro durante uma viagem, e assim, super rapidinho de ler, porque ele tem umas 18 páginas, e, gente, eu adorei esse livro, tanto é que eu trouxe uma resenha aqui pro canal, e geralmente eu só trago resenha aqui de livros que eu gosto muito, e enfim, aqui nesse conto a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é alguém que a gente não sabe o nome, porque ele narra a história em primeira pessoa e nunca se apresenta, apesar dele ser... Na realidade, ele não chega a ser o protagonista, sabe? Ele é, mas não é. Ele é o narrador da história. Porém, a história real que a gente vai acompanhar é desse agente do correio e da filha dele. O nosso protagonista, ele estava viajando por aí, e daí na Rússia antigamente tinham essas agências do correio, que não é como o correio de hoje em dia, que você só despacha entregas e produtos e cartas e etc. Não, lá os entregadores ou os viajantes passavam para trocar os cavalos deles, porque se viajava com carroças ou a cavalo, não é? E se a distância era muito comprida, os cavalos cansavam, então você parava numa agência de correio, você trocava por cavalos mais descansados e seguia a viagem. Então, ele passou numa dessas agências de correio e daí ele vai conhecer o agente do correio em questão, que a gente também não sabe o nome, e a sua filha, que na época tem uns 14 anos, mas chama muita atenção dele por já ser muito alegre, muito vibrante e muito bonitinha também. E, enfim, ele vai lá, ele passa uma tarde conversando com eles, se entrosa e tudo mais. E daí ele segue a viagem dele. E aí a gente tem um pulo no tempo, 2 anos após, mais ou menos, ele volta nessa mesma agência do correio. E o cenário que ele encontra lá não é nem um pouco parecido com o que ele tinha deixado da última vez, tá? Então, eu não vou contar muito mais. Na resenha que eu trouxe aqui no canal, eu acabei comentando um pouco mais sobre a história, mas também não falei muito além, porque é um conto, menos de 20 páginas. Então, se você ficar interessado e curioso, vá atrás de ler, tá? Como eu disse, tem esse e-book, tem alguns e-books na Amazon, bem baratinhos, que dá pra comprar, assim, e conferir vocês mesmos. Mas já posso adiantar que, apesar de ser um conto super curto, ele é muito profundo e muito triste, e ele te marca, ele é marcante. Eu li ele já tem algum tempo, tá? Eu estou um pouco atrasada no trazer esses vídeos aqui, mas eu continuo lembrando dessa história muito vividamente. E eu lembro que eu estava nessa viagem num carro com outra pessoa, e eu estava ali tentando disfarçar as minhas emoções, não que eu fosse chorar, porém me deixou um pouco emotiva. E assim, é um conto muito profundo, muito bacana, e eu tenho percebido com essas minhas últimas leituras o quanto autores russos eles conseguem trazer profundidade e retratar tão bem assim a complexidade do ser humano, mesmo em histórias tão curtas. Então isso me deixa cada vez mais ansiosa de ler os grandes romances clássicos russos. A próxima leitura que eu fiz foi um outro livro que também é mais curtinho, mas que para mim foi uma releitura, que é Carta ao Pai, do Franz Kafka. Eu já li esse livro algumas vezes, tá? Não vou mentir. Não é a segunda vez que eu estou relendo esse livro, não. Eu já li e reli esse livro algumas vezes. Esse aqui, no caso, não é um livro de ficção, tá? O Kafka, para quem não sabe, é o autor de A Metamorfose, que acredito eu que seja o livro mais famoso dele, que eu também já li. E aqui, nesse livro, é de fato uma carta que o Kafka tinha
escrito na intenção de entregar ao pai dele. Porém, ele nunca chegou a entregar. E, no caso, ele nunca teve uma relação muito fácil com o pai. O pai dele, um alemão do início do século passado, um homem muito fechado, um homem grosseirão, um homem muito carrancudo. E como a maioria dos pais naquela época não sabia se expressar muito bem esses sentimentos que tinha pelo filho, e o filho também não sabia expressar muito bem os sentimentos que se tinha pelo pai, e, enfim, depois de adulto, ele escreveu essa carta, se não me engano, ele já estava com quase 40 anos, e ele sentou e começou ali a escrever. Eu acredito, na minha análise, fazendo leitura aqui desse livro, dessa carta, no caso, não é? É que no início ele de fato começou a escrever, tendo a intenção ali de, quem sabe, entregar para o pai dele. Porém, conforme ele vai avançando nessa narrativa, ele vai se perdendo nas coisas que ele está falando ali, eu acredito que ele encontrou nessa carta uma forma de terapia. Por isso que ficou tão extensa também. E é muito interessante de se analisar, tá? Tem partes ali em que eu me identifico com o Franz Kafka, sabe? Coisas da psique, como ele analisava o mundo e tal. E é um livro muito interessante, tanto é que de vez em quando eu volto para reler essa carta. E eu acho muito interessante e ao mesmo tempo muito triste a forma como essas duas personalidades passaram a vida inteira, não é? Convivendo, mas sem se entender de verdade. Isso eu acho, de fato, uma lástima e algo que me deixa triste toda vez que eu leio essa carta. Mas, enfim, eu tive essa percepção de que no início ele de fato pretendia entregar para o pai, mas depois acabou virando uma espécie de terapia, ele só despejando todos esses sentimentos e as ideias que ele guardava na cabeça e agora ele estava de fato botando no papel, então meio que tornando isso concreto, desabafando com tinta e papel. E também assim, ó, minha crítica para o Kafka é que ele era um choramingão, tá? Tem coisa ali que ele reclama que ele tá só choramingando, tá? Venhamos, convenhamos. Tem reclamação ali que é válida, mas tem reclamação ali que parece de um garoto mimado que está choramingando. Porém, até nisso eu relevo, porque acaba sempre sendo uma leitura muito interessante. E fica aqui a minha indicação para vocês, tá? Após essas minhas duas leituras, eu fiz um desafio, que inclusive já saiu até o vlog aqui no canal, que eu me desafiei a ler apenas mangás durante um final de semana, e daí, nesse processo, eu consegui ler 3 mangás. 2 deles foram o volume 16 e 17 de Berserk, que eu tenho acompanhado online muito lentamente, porém é uma história que eu gosto bastante, porém ela também é bem pesadinha, tá? Talvez seja por isso que eu leio um pouco mais devagar também. Ou talvez isso tenha sido apenas uma desculpa para tentar dar uma explicação do porquê que eu demoro tanto para ler esses mangás. Porém, eu gosto muito dessa história e, enfim, aqui nesses volumes a gente obviamente que segue com a história do Guts, segue na jornada dele de vingança, tá? Ele ainda está meio perdido sobre o que fazer porque acabou de acontecer uma catástrofe na vida dele, na verdade. Eu ia dar spoilers. Não ia dar spoiler, tá? Mas enfim, já teve a noite do eclipse, ele acabou perdendo muita gente importante para ele, e uma pessoa que era muito importante para ele acabou sendo machucada num ponto em que, por mais que o corpo das pessoas esteja ali, não intacto, né, mas esteja ali bem, a mente dela meio que acabou sendo quebrada, e, enfim, ele deixa essa pessoa para trás para seguir a jornada dele, e aí nós temos um pulo de 1 ano. E daí quando ele volta para ver como essa pessoa está, né, ele deixou ela aos cuidados de um pessoal também, ele descobre que essa pessoa não está ali e que ela sumiu tem alguns dias, e daí, enfim, aí vai continuar acontecendo as catástrofes que sempre acontecem. Isso não me deixa nem um pouco animada. E após isso, eu também consegui ler o Eu não anotei qual é o volume de Jujutsu Kaisen. Eu não acredito que eu não anotei o volume, mas se eu não me engano é o volume 14. Eu vou conferir, e daí eu também vou estar deixando a capinha aqui da edição que eu li. Vai estar a numeração do volume aqui na capa, tá? Mas enfim, eu li um volume de Jujutsu Kaisen e, enfim, eu não vou mentir. Não é um mangá que eu adore, apesar de ser um gênero que eu gosto bastante, que é shounen, que são mangás ou animes de ação,
E só que tem um tom um pouco mais sombrio, mas esse não que isso seja algo ruim, acredito que não seja isso que me faça não amar esse mangá, porque Berserk é muito mais sombrio e muito mais pesado e eu adoro. Porém, enfim, tô muito empolgada com esse mangá não, mas eu irei seguir até o fim. E, enfim, é isso. É isso aí. E aí, para encerrar essa listinha, primeiro e único livro físico que eu tenho para trazer aqui para vocês, que é De Volta para Casa. Esse aqui é um infanto juvenil, é da Sina Maguire. É de uma série de 3 livros, é infanto juvenil, assim. Eu não sei exatamente qual que seria a classificação dele, mas aqui os nossos protagonistas têm por volta de 13, 14, 15 anos, tá? E aqui essas crianças, elas acabam encontrando portas que transportam elas para mundos e outras dimensões fantásticas, geralmente muito diferentes uma da outra. E geralmente essas crianças acabam passando alguns anos lá, e no final elas acabam voltando pro nosso mundo normal, contra a vontade delas. Algumas acabam se perdendo e acabam voltando, algumas são mandadas de volta, porém a maioria sente como se não tivesse voltado para casa, como se a casa delas realmente fosse esse outro mundo. Então, aqui no nosso mundo, para os pais delas, podem ter se passado anos que elas sumiram, ou pode não ter se passado tempo nenhum. Tem essa variação também. Mas, geralmente, quando elas voltam muito mudadas, porque na cabeça delas, elas passaram anos nesse outro mundo fantástico, com regras completamente diferentes, e elas voltam para cá e elas tentam continuar imitando os hábitos que tinham lá. Então, tem uma instituição para esse tipo de criança, e os pais acabam enviando os filhos para lá, na tentativa de ajudar eles. Eles acreditam que seja um internato meio hospício, tá? Para tentar tratar a maluquice, entre muitas aspas, dos filhos deles. Porém, nesse internato, esse instituto, na realidade, acolhe essas crianças e entende, acredita nelas e, enfim, tenta trazer algum alento para elas por estarem convivendo com outras crianças que também tiveram experiências semelhantes. Não é um livro maravilhoso, tá? Eu dei 3,5 estrelas para ele. Poderia ter dado menos, poderia ter dado 3. Eu não amei, tá? Eu não sou uma grande fã de infantos juvenis. Tem alguns que são muito bacanas, por exemplo, Harry Potter. É um livro infanto-juvenil que eu gosto, embora eu vá gostando cada vez mais da série conforme os livros vão passando, até porque a narrativa vai amadurecendo junto com os personagens. Mas tem alguns livros aí que são infanto-juvenis que eu gosto, mas eu não sou a maior fã desse tipo de história, desse tipo de narrativa, então não necessariamente o problema esteja nesse livro, talvez eu simplesmente não seja o público-alvo, tá? Mas enfim, tem os outros 2 livros aí na estante também, vou ler porque tem que ler, né? Comprei, eu tenho que ler. Mas, então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me conta aí embaixo qual foi o último livro que você leu. Vamos conversar aí sobre quais que foram as suas últimas leituras. Quem sabe já tenha sido um livro que eu também já li, a gente pode conversar sobre ele. Ou se não, me serve de indicação também. Mas, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, não vou ficar enrolando no final do vídeo. Eu peço para vocês deixarem um like aí embaixo caso vocês tenham gostado e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Então, enfim, é isso. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!